reflete a obra, apresentada não a obra, apresentada na ocupação. Tila Schmidt, Dino Vicente e Roger. Semana 3. Semana 3 da invasão crítica da antroposofia. Reflete a obra apresentada na ocupação de Camila Schmidt, Dino Vicente e Roger Veloso. Sem ser possível estar do outro lado, lá fora, desenha-se janelas sobre paredes rígidas. Não há vidros, senão na sugestão trazida pela lembrança de uma paisagem que talvez estivesse ali, fosse o momento outro. Por estar registrado como inverno, pode-se compreender um pouco mais a época para além do tempo das paisagens, também ao inconsciente. É quando ficamos mais reclusos, é quando somos conduzidos ao convívio mais solitário. Sobre paredes de Camila Schmidt, Dino Vicente e Rogério Veloso, busca a presença como espécie de resistência poética ao esconderijo imposto por aquilo não planejado. O vírus corre as ruas, os corpos, os interesses, e se proteger da pandemia requer muito mais do que apenas precauções. Exige sobreviver às ausências, solidões e memórias. Se o estado de angústia diante o impossível reflete o gesto de cronometrar o tempo, riscar os dias, como quem quer acelerar a condição, a fim de encontrar novamente a realidade segura e conhecida, por outro lado, não há mais segurança alguma, e tudo aquilo conhecido se desfaz em explosões de vitrines, televisores e ruas. A insurreição é o ponto definitivo dado a essa outra existência do indivíduo no real, de tal modo que as janelas projetam não apenas o imaginário sobre o mundo qual se guarda, escondem a transformação já em ebulição crescente nas vontades e abandonos. Significa então não ser o mar do início do vídeo a projeção utópica da viagem. Ele é outro, agora modificado pelo futuro, enquanto revela o passado ser substância daquilo que ainda será e nunca do ocorrido. A memória se revela o tormento da memorabilidade dos acontecimentos, sentimentos e emoções. A tempestade desdobrada é sua face mais precisa e não mera transformação. Avisa-nos sobre ser a perspectiva do infinito projetado sobre a visão do oceano calmo, somente ilusória. É preciso lidar com nossa própria efemeridade a partir do reconhecimento dos limites: corpo, lembrança, pensamento, tempo, espaço. Em suas objetividades e suas metáforas, em suas concretudes e seus anseios.
Por tendermos a buscar quaisquer instrumentos de permanência dentro dos limites seguros, a casa se valida ambiente fundamental à sobrevivência. Contudo, é preciso ainda existir pelas próprias sobras e assumir os dejetos daquele qual se torna, ou daquilo. Por isso, quando os artistas escolhem sobrepor sons, imagens e performances, sobrepor sobreposições, em um arcabouço não linear propositadamente narrado por falsas hierarquias, o que se experiencia é o surgimento de suas presenças tripartidas em fotogramas de passados futuros como se apenas fossem um. Pois não sendo mais o real igual, a partir de qual presença se afirmam? Se o mundo se destrói e é destruído, qual casa sobra? E quem é aquele que a habita? Ou ainda, o que significa então habitar algo? Quem habita quem quando algo é si mesmo? O que significaria ainda nesse instante habitar? Como as explosões, o fogo dos incêndios, as modulações sonoras que persistem e agem sobre o silêncio em ritualização para a afirmação de outra lógica, a nostalgia que assume a condição dos esconderijos físico e imaginário, a destruição surge como o último dispositivo ao reinício. Destruir para construir um outro, o outro, um outro em si, outro de si. Atacar as paredes a fim de estabelecer novas expectativas diante o nomeado pelos artistas por estado de confinamento, em que os perigos, por nos circundarem, já nos circunscrevem por novas formas narrativas por meio de línguas inventadas a corpos ainda a serem concebidos. É preciso permitir e compreender o luto para o surgimento de algo. Eles sabem, ou ao menos parecem corretamente intuir. E em Sobre Paredes, Camila, Dino e Rogério escrevem a trajetória ao fim do conhecido não por o desejarem, mas pela tentativa de antecipação daquilo que, cedo ou tarde, estará atrás das paredes, revelado em deformidade e condição. Não havia nada comparável a tamanho acontecimento em nossa geração. Pela primeira vez, as janelas parecem tornar o interior das casas as próprias paisagens, e nelas habitam alguns, só não sabemos mais quem são.